Fala galera, bem-vindos ao canal AutoTube Brasil, o seu canal cinematográfico automotivo oficial do AutoTube, hein? O resto é cópia. Bom, eu sou o Gabriel Lima e antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês descerem aqui na descrição. Na descrição tá rolando um sorteio que vai sortear, é óbvio, já falei, eu erro isso todo vídeo, mas é um sorteio que vai dar como prêmio aí R$1.000. Para isso, as regras do sorteio estão aqui e como participar desse sorteio também está aqui na descrição. E antes da gente partir para o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Para agora, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, dá like, comenta quais são os próximos carros que vocês querem ver por aqui, porque esse vídeo que está saindo agora foi indicação de um dos inscritos do canal. Beleza? Então comenta aqui embaixo, se inscreve, dá like, compartilha esse vídeo com seus amigos e bora pro vídeo. Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo Vanzella, mais conhecido como Vanzella, o pessoal me conhece pelo sobrenome. Antes desse carro eu tive um Santana, foi um Santana CLI, comprei ele em 2003, acho que depois do meu primeiro emprego. Era um Santaninha azul que eu gostava muito, depois de muito tempo consegui equipar ele. Umas rodinha orbital, né, de época, acho que todo mundo já teve essa roda na vida. E esse foi o meu primeiro carro. O Golf, na época eu comecei a trabalhar numa montadora e aí eu tive a oportunidade de comprar um carrinho. Eu queria comprar um carrinho pequeno, básico, que eu poderia pagar à vista, com valor legal. E eu pensei nos golzinhos. Falei, bom, é um carrinho bom, um carrinho seguro, só que eu quero um golzinho completinho, né? Um golzinho com vidro, se pudesse com ar condicionado. E comecei a pesquisar. E na época o golzinho já estava um pouco inflacionado. Falei, cara, esse carro aqui vai ficar caro para mim. Qual carro que está no mesmo patamar e com um preço um pouquinho abaixo? E foi quando eu comecei a ver os Golf. Só que eu já tinha um amigo meu que era mecânico, e esse amigo, ele falava que o carro dava muito problema. Falei, caramba, esse carro pode ser problemático para mim. E aí eu entrei no fórum do Golf MK3. Então antes mesmo de eu comprar o carro, eu já fui começar a pesquisar sobre o carro. Então eu fui ver os possíveis problemas e eu vi que nada disso era uma coisa muito grande. E ele se enquadrava no que eu queria, né? Que era um carro completo, vidro, trava, ar, e por um preço justo. Só que os preços deles variavam de 7 e o céu é o limite, né? Falei, bom, aí eu vou procurar alguma coisa que se enquadrava ao que eu queria. Tinha as versões GL, tinha a versão GLX que já era mais completa e a versão GTI com 2 portas. Eu preferi uma 4 portas, que era um carro pro dia a dia que eu precisaria usar todo santo dia e era um carro mais funcional para mim na época, né? E aí quando eu decidi pelo GLX, falei, beleza, o que tem dentro da linha GLX que eu posso escolher? Aí nessas pesquisas eu vi que tinha esse modelo, que era um modelinho com ar, airbag ABS de fábrica. E eu falei, bom, aí já tem um ponto de partida, né? Se tem a opção de teto solar, eu falei, opa, um teto solar vai ser legal, então eu quero com essa opcional. E quando eu comecei a afinar a minha procura, comecei a filtrar mais, eu cheguei nesse modelo específico, e eu achei um irmão gêmeo dele, que era airbag, ABS, teto e preto, 4 portas, GLX. O outro ele estava mais sambadinho, era um carro que eu ia precisar levantar, mas estava com preço muito abaixo, e esse já estava um carro mais razoável, né? Na época eu conhecia de carro, então eu sabia o que eu estava olhando, um carro com uma mecânica boa, um carro com uma estrutura boa. Então é isso que eu conhecia do carro. Os detalhezinhos de acabamento, essas coisas eu não sabia. Mesmo tendo entrado no fórum, eu fui saber os meus possíveis problemas, né, que eu poderia ter com o carro. Eu não entrei muito a fundo em detalhes de acabamento. Então nisso, eu cheguei nesse carro, fui conhecer o carro e um dia eu fechei a compra dele. Foi um processo bem rápido e bem legal. Era um carro legal, estava original, roda original, suspensão original, estava original o carro, sem isso filme, sem nada. Mas ele já tinha sido rebaixado, que eu vi isso no documento, né?
Eu olhei o carro de estrutura e falei, bom, apesar de ter sido rebaixado, acho que não vai ser um problema para mim, porque a estrutura estava legal. E foi quando eu fechei esse carro. Nossa, cara, as modificações aí não dá para numerar, não. Foi muitas coisas. Eu parti para uma linha de deixar ele o mais original possível e mais utilizável possível. Eu, quando peguei ele, até hoje, já devo ter rodado uns 80 mil quilômetros com ele. Eu tenho ele hoje fazem 5 anos e tudo que eu precisei colocar nesse carro foi muito bem planejado. A partir do momento que eu conheci sobre o carro, que eu conheci tudo que eu poderia ter nele, falei, bom, eu quero isso. E aí eu pesquisava o que eu precisava daquilo para poder colocar no carro, juntava tudo que eu precisava e aí sim eu ia colocar no carro, porque era um carro que eu só tinha ele. Então eu tendo ele, eu precisava de um carro útil, eu precisava de um carro funcional. Então, as modificações que eu fiz, estéticas, mecânica apesar que foi pouco, estético, freio, pintura, essas coisas, foi tudo muito bem planejado para eu deixar o carro parado o mínimo possível. E para citar cada uma delas, vai coisa. Eu acho que quando alguém pega um carro, a primeira coisa que pensa, né, roda. Então, eu comecei aí. A primeira coisa que eu pensei foi umas rodinhas e a suspensão, que é uma coisa puxa a outra, né? A primeira suspensão que eu fiz foi uma suspensão fixa, que era uma suspensão muito boa. Me deu uma dor de cabeça para colocar, porque apesar da qualidade da suspensão ser boa, a instalação não foi, né? Que aí é onde a gente pega um pouco no mercado de hoje. As pessoas, eles não fazem com uma qualidade muito boa, mas pulando isso aí, foi quando eu entrei na roda. A primeira set de roda que eu coloquei nele foi as Fat Five. Elas são polidas, né? É uma roda da Audi TT. E essa roda para mim é o melhor set que eu tive até hoje, porque ele casou perfeitamente com o carro. Ornava muito bem. Quando eu pensei em mudar, eu fiquei triste, porque, bom, o que eu posso colocar para substituir, né? Então, quando eu fui colocar as rodas, eu pensei na suspensão, eu já queria fazer a pintura, que o carro, eu peguei ele tinha detalhes de para-choque para pintar, tinha caixa de ar amassado. Então eu me programei, fiz tudo que eu precisava ter para colocar a suspensão e a roda, e logo em seguida eu também já entrei com a pintura. Então antes mesmo de colocar a suspensão, eu já mandei o carro para pintar. E isso me deu um pouco de dor de cabeça, porque fica há muito tempo, né? Você se programa, que nem eu falei que eu quero me programar para um prazo, você se programa para um tempo, aí deixa lá, aí morre, né? Qualquer lugar que você vai encostar o carro, vai muito tempo. Mas, no final das contas, eu consegui uma pintura. Eu fugi do preto sólido original dele. O preto dele é um preto perolizado. É um preto que eu gostei muito do resultado, de como ficou, né? E aí, quando ele saiu da funilaria e pintura, foi quando eu já encostei ele para fazer a suspensão e a roda. E aí ele ficou nessa altura, que eu não mudei quase nada hoje. A partir disso, eu comecei a pensar o que eu posso melhorar no carro, né? O que eu tenho que eu posso estar melhorando no carro. A mecânica dele sempre foi uma mecânica confiável. Esse carro, ele nunca me deu problema. Eu nunca parei ele, que me deu um problema de mecânica, que falei, meu, tem um problema crônico que o pessoal tem de injeção, dá problema em muita gente, comigo eu nunca tive isso. Então a mecânica dele foi uma mecânica muito segura. Então eu sabia que eu podia pegar o carro, independente da altura dele, pegar o carro e viajar com ele para qualquer lugar que fosse, que eu sei que ele ia chegar. Eu tenho uma história bem legal, que eu tava com um carro cheio de gente, tava com as Fat Five, tava na altura legal, e eu tava indo pra uma baladinha à noite com uns amigos, com a namorada e tal, e eu andando na rua, o carro, eu tinha uma pedrinha que eu não calculei muito bem o tamanho dela, ela saiu rolando por baixo do carro e foi lá e me furou a mangueira de combustível. Eu falei, porra, meu, 9 horas da noite, num sábado, garoando, o que eu vou fazer pra resolver isso aí, cara? Aí eu falei, não, vou dar um jeito, vamos dar um jeito nisso aí. Eu olhei lá, vi onde rasgou. Falei, cara, vou chamar um guincho. Eu tinha a opção de chamar o guincho, né, do seguro. Falei, não, vou resolver isso aí. Falei pros meus amigos, meu, segura aí, olha aí o carro que eu vou ali dar um jeito nisso. Não tinha Uber na época, chamei um táxi, fui lá para uma loja de peças. 9 horas da noite, comprei um pedaço de mangueira, alicate. Peguei o táxi, voltei pro lugar. Falei, gente, desvia o trânsito aí que eu vou resolver isso aí. Fui lá, troquei a mangueira, cortei o tamanho que eu precisava, emendei, resolvi o probleminha no lugar mesmo, ali debaixo de garoa, sem camisa, 9 horas da noite, coloquei de novo, cara, ficou perfeito.
Isso é um dos poucos problemas que eu tive com esse carro, que não foi nem um problema em si, né? Foi um problema de percurso, né? Que eu acho que todo mundo tem. E esse foi um dos probleminhas que eu tive. Foi uma história bem engraçada. De todas as customizações que eu fiz, eu vou começar a citar em partes, porque desde externa e interna tem bastante. Então, eu não vou falar na ordem que eu fiz tudo, porque aí eu mesmo vou me perder. E aí vamos falar da parte externa. Da parte externa, após pintura, eu quis mudar a frente, porque eu sempre curti máscara negra, né? Eu sempre achei que dá uma estética legal, tal. Falei, mas o que eu posso fazer? Aí pesquisando, tal, eu comecei na parte de desmascaramento dos faróis E-Code. Esse farol E-Code, ele é da linha 20 anos, de uma série limitada do Golf 20 anos que saiu. Ele tem a parte do foco alto diferenciado, ele é redondinho e ele tem opção de mascaramento. E aí, toda essa parte eu fui juntando do farol, os piscas, fumê, posição lateral do pisca, tudo isso foi fumê. Então eu juntei tudo, foi peça por peça, catalogando. Infelizmente essas peças você não acha aqui, isso é um problema muito grande aqui no Brasil. Tudo que você quer comprar para o Golf, ou é alguém que já trouxe para você comprar dessa pessoa no Brasil, ou alguém que te indicou um site lá fora, uma mão de obra lá fora, eBay, Vortex, eBay gringo, tudo isso para você conseguir achar a peça. Então, quando eu consegui juntar tudo de mascaramento, foi quando eu encostei ele para fazer. Aí eu troquei o farol, os piscas, defletor, pisca de posição lateral. Foi a primeira coisa que eu fiz nele na frente. Na frente também eu consegui uma grade de 2 filetes, que é da linha do GTI, que não acompanha o GLX. De parte lateral aqui eu coloquei o spoiler lateral, que também é do GTI, ele casa, é legal. O pessoal coloca fender, eu não quis montar o fender, porque apesar de ser muito bonito, eu quis deixar um pouquinho mais clean. Da parte traseira, o que eu fiz foi procurar uma tampa US. Eu importei, com um colega meu, a gente conseguiu importar 3 modelos de tampa desse padrão. Trouxemos do Uruguai, porque também não tem aqui no Brasil. O modelo nacional, ele tem a parte aberta toda para a placa brasileira. A nossa placa não cabe nessa tampa, então eu tive que pedir uma placa menor para poder colocar aqui. E a tampa chegando, eu pensei nas lanternas. É uma tampa original, apesar de ser uma tampa original, ela não sofre alteração, ela não sofre alteração porque ela é plug and play no carro, só a parte da placa mesmo que modifica. E eu também quis pensar na lanterna. A lanterna para esse modelo aqui, cara, é N modelos, tem muita variação. E isso que eu gosto no carro, porque ele tem tanta coisa para customizar, tantas coisas originais que cabem nele, que é muito difícil ver um parecido com o outro, de tantas opções que você tem. E eu optei por essa aqui, que é chamada de Red, Black Red, que ela é toda vermelha, só mesmo com a parte da ré em preto. Ela é um padrão original Hella, e eu também consegui importando ela. E de externa, eu acho que é basicamente isso. Consegui colocar, em uma das customizações que eu fiz, eu coloquei antena no teto também, que é funcional, mas só vem dos 98 para frente. O meu carro, ele é um 9797. E de estética, após pintura, foi isso. Eu alterei também o paralama, apesar de o pessoal falar, você está colocando paralama euro com paralama americano. Eu falei, não, é isso que eu quero e é assim que vai ser o carro. Um paralama, para não colocar um pisca no lugar original dele, eu coloquei um badgezinho de Wolfsburg para não deixar muita iluminação. E eu achei que ficou uma coisa bem diferenciada, que é um detalhezinho preto que você só percebe olhando mais de perto, e é uma coisa bem legal que quis fazer. Continuando na externa, eu quis mudar um pouco após 3 anos de eu ter ficado com as Fat Five, que eram umas rodas que eu achava linda, casava muito bem com o carro. Eu precisava mudar, né? Eu estava rodando um tempo com o carro, com a mesma suspensão. Aí eu consegui achar esse jogo. Um amigo meu ofereceu, que são as Long Beach original, que saiu originalmente aqui no Brasil, né? Saiu no MK4 99, que são a linha VR6, que saiu só 99 carros com essa roda. Mas também tem outros que o pessoal acaba importando, né? Acaba importando esse set de roda. Mas Long Beach no carro também é receita de bolo, né? É colocar e não ter como ficar ruim. E logo em seguida que eu coloquei as rodas, eu já pensei na suspensão, que já estava cansada. A minha suspensão rodou muito comigo, eu não tenho do que falar. Rodei fixa nessa altura aqui.
e aí eu parti por uma coilover regulável. E mantive da mesma altura, que é uma altura funcional para mim, né? Eu consigo ir para qualquer lugar sem mexer muito na suspensão. E de interna, nossa senhora, de interna dá trabalho, hein, gente? Dá trabalho porque é onde o pessoal começa a falar: ô, Zé Frizinho. Hoje eu sou conhecido por Zé Frizinho, de ficar buscando plástico. Um amigo meu fica me zoando, o André. Você tá ferrado comigo, André. Ele fica me apelidando disso aí. Porque tudo que eu importo do carro é plástico, plástico, plástico. Porque como a mecânica para mim sempre foi confiável, falei, bom, eu não vou mexer com o motor agora, né? Eu posso deixar outras coisas funcionais para mim e o motor eu vou prorrogando ele até onde eu conseguir, porque o motor tá bom. E eu falei, bom, eu quero uma coisa diferenciada na interna. Como eu posso mudar a interna do carro para dar uma coisa diferente sem agredir muito na estética do carro? Eu falei, bom, eu vou seguir a mesma linha que eu segui a parte externa. Deixar o mais original possível, mas com a minha cara, né? Então, cara, o funcionamento aqui do Climatronic foi a melhor coisa, né? Porque assim que a gente conseguiu instalar ele nos testes, na primeira vez que nós ligamos ele funcionou perfeitamente. O funcionamento dele é bem simples, né? Porque no display mesmo você consegue ter as informações, velocidade da ventoinha, você tem um ar para cima, para baixo, eu posso deixar ele automático, como também eu posso escolher a temperatura que eu quero. E tudo isso ele faz um controle com os sensores que são instalados dentro do carro. É um funcionamento bem simples, mas você consegue deixar ele mais fino. Você consegue deixar ele com uma qualidade de ajuste melhor do que o analógico. Aqui no volante eu consegui instalar também o computador de bordo. Dentro do computador de bordo eu tenho as informações que me mostram lá no painel, como média, no lugar do relógio ali eu vou ter a média de tempo rodado, eu tenho a velocidade, o km rodado parcial, a média de km por hora que eu já fiz desde que eu liguei o carro, a média de combustível, de consumo do carro. Então é uma coisa bem legal que um carro 93, 94 que chegou isso lá atrás já oferecia. Isso tudo setado pela alavanca do lado direito. E no lado esquerdo eu consigo ter o meu piloto automático, que para mim é uma das coisas mais úteis que eu tenho no carro, porque em qualquer viagem que você faça, você consegue deixar a velocidade que você quer no carro. Tô andando a 80, aperta o botãozinho aqui, ele vai manter 80 e esquece pedal. E isso para um carro também 94, cara, é animal de você ter. Do lado aqui de conforto, eu tenho aquecimento de banco. Mulherada adora isso, né? Então eu consigo deixar o banco na temperatura legal. Isso no frio é maravilhoso. E no rádio Nokia que eu havia colocado, esse aqui é um Gamma 4 que faz parte do kit Nokia. Ele, apesar de ser um toca-fitas, eu atualizei ele. É vendido lá fora também um adaptador original dele. E nesse adaptador eu consigo deixar ele mais moderno, porque um toca-fita ninguém merece, né, cara? Hoje em dia quem vai ficar carregando um monte de fita cassete pra lá e pra cá? Então eu consigo ter a opção de Bluetooth, P2, SD e cartão de memória, que eu consegui fazer uma adaptaçãozinha aqui embaixo para ficar mais funcional para mim. De novo nas pesquisas, com o pessoal do fórum sempre me ajudando, e é isso aí, meu, isso é uma coisa muito legal, você entrar em fórum, conhecer pessoas com conhecimento multiplicado, porque quando você conhece alguma coisa e você não multiplica, isso é complicado, porque você guarda para você e você mesmo não vai aprender depois, porque um dia você vai precisar desse conhecimento e esse conhecimento você só vai conseguir de uma outra pessoa que estudou aquilo. Ah, mas eu pesquisei para chegar naquilo. Beleza, você pesquisou, mas você pesquisou de alguém que já conseguiu aquela receita e jogou em algum lugar para você conseguir pesquisar. Então, quando você tem alguma informação, cara, multiplica. Tudo que eu consegui no carro hoje foi através de alguém que fez, através de, mesmo que seja lá fora na gringa, seja aqui dentro, foi com alguém. E tudo que eu consegui hoje de conhecimento eu multiplico também. Todo mundo que pergunta para mim, como você conseguiu isso, Marcelo? Ah, foi assim. Não tenho problema com isso. E para interna, uma das coisas mais difíceis que me deu trabalho mesmo foi o Climatronic. O Climatronic é um ar digital para o Golf. Infelizmente não veio nenhum para o Brasil aqui. A Volkswagen ela não oferecia esse pacote de opcional.
Então eu tive que pesquisar lá fora como eu ia conseguir. Para mim pesquisar como eu vou conseguir o máximo de peça interna possível. Nas pesquisas eu vi que a Passat BR6 95-96 tem o mesmo padrão de ar-condicionado do carro. E ela também oferece pacote Climatronic e esse já tem no Brasil. Eu descobri que a caixa do ar-condicionado era igual. Eu descobri que os motores para poder fazer as aletas elétricas funcionarem era igual. Parte do chicote era igual, porém o molduramento, que é o módulo ao mesmo tempo, mudava. Falei, bom, eu quero o módulo original. Então eu importei apenas o módulo e acabamento de sensor, de cabine. Aí na hora que a gente foi montar, aí deu trabalho, cara. Meu Deus, cheguei pro meu amigo Newton, valeu, cara, você é o cara, meu. Porque sem ele eu não teria conseguido isso de forma alguma. Cheguei pro Newton, a gente tem uma coisinha aqui. Tem um trabalhinho facinho, de 3 dias aqui pra gente resolver. Eu acho que se ele soubesse o trabalho que ia dar, ele não tinha me ajudado com isso não, porque deu trabalho. Quando a gente foi montar a caixa era plug and play. A caixa da Passat não servia, mas a minha servia. Porém, os motores da Passat cabiam perfeitamente na posição da caixa do Golf. Então isso foi uma coisa boa. Mas a parte de chicote da Passat não casava nada com o Golf. Eu tinha o chicote que alimentava os sensores e motores da caixa, mas não casava com o meu painel do Golf. Falei, não, eu quero esse painel do Golf, eu vou colocar esse painel do Golf. E aí entrou todo o conhecimento do Newton na parte de eletrônica. Porque a gente teve que mudar todo o chicote, toda a pinagem de chicote, criar partes do chicote do zero, tudo baseado no Bentley, né? Que é o manual elétrico do Golf. Então, nós fizemos um mapeamento de todo o chicote, onde ia fio por fio de cada sensor para poder entrar nesse módulo. E depois de 5 dias, pode parecer pouco, mas não é, porque é 5 dias, 12 horas por dia em cima do carro, trabalhando em cima dele sem nenhuma pausa, a gente conseguiu fazer toda a instalação dele. Mas isso, de novo, né? Eu pesquisei de tudo, todas as peças que eu ia precisar, foram meses e meses juntando, peça por peça, importando peças, depois que consegui juntar tudo, aí sim foi quando a gente foi para cima do carro para poder colocar. Então não foi um trabalho de apenas 5 dias, né? A gente teve todo o trabalho antes de estudo, de peças que eu ia precisar colocar. Então isso foi o que deu mais trabalho. E junto com o Climatronic, eu consegui o som Nokia. É um som de época, original Volkswagen, oferecido como acessório na época. Ele saiu no Golf também 20 anos. E esse som Nokia, ele vinha com o rádio, toca-fitas, vinha com o difusor para mim setar os tipos de qualidade de áudio que eu queria mais grave, mais agudo. Vinha com os alto-falantes, sub, que vai no porta-mala, e disqueteira também de opcional. Falei, bom, eu quero isso aí. Como é que eu vou conseguir isso aí? Novamente, só lá fora. Eu consegui importar um kit, juntei também esse kit, que ele entrou junto com o Nokia, porque eu precisava tirar todo o painel. Então, para mim não ter 2 trabalhos, de tirar um painel uma vez para colocar o sistema de som e depois para mim colocar o ar-condicionado, eu juntei por meses, esperei lá, angustiado para montar isso aí, porque já estava em casa há algum tempo. Mas, depois de uma longa espera, a gente conseguiu colocar esse kit Nokia para funcionar junto com o Climatronic. Na parte de tapeçaria, vamos dizer assim, o banco do GLX ele é muito bom. Ele tem uma ergonomia muito boa. Porém, o meu veio com couro de fábrica, não de fábrica. Na época, os carros saíam com veludo no banco, GLX, e a concessionária oferecia couro como acessório. E o meu veio com esse couro. O couro é muito bom, só que depois de 20 anos, né, o coitadinho cansa. E eu falei, bom, eu quero deixar uns banquinhos legais pro carro. Qual que eu posso colocar aí que vai me dar um assento legal? Aí eu pensei no banco da Audi A3. Ele tem uma ergonomia muito boa, ele já segura o motorista melhor no cockpit. Falei, bom, vou para esse banco aí. Ele tem uma estética original, claro, mas ele é um apelo um pouco mais esportivo e ele tem um desenho diferenciado. Falei, beleza. Com o Henrique, obrigado pelos bancos e outras peças aqui que tem sua também, valeu. Eu consegui com meu amigo esses bancos e eu quis um padrão de tapeçaria diferente. Hoje ele está com um padrão central do MK7, GTI MK7, e as laterais eu fiz ele em suede.
Isso eu adaptei só os bancos dianteiros, que tem pouquíssima adaptação, quase original. Para não adaptar os traseiros, eu mantive os originais fazendo com a tapeçaria da frente para poder ornar, né? E junto com os bancos, falei, bom, na porta, o que eu posso fazer na porta? Eu posso fazer uma coisinha diferente. Eu consegui o puxador de porta cromado, que também vem de fora. O porta-objetos, ele é do Highline, que também foi importado, mas esse eu consegui aqui no Brasil com um amigo. Na parte de portas, meus forros de portas já tinham uma qualidade muito boa, então eu não precisei mexer com eles. O encosto do braço era em couro, e aí eu pensei se eu poderia alterar para combinar com o banco, mas eles estavam tão bem conservados que eu não quis mexer com isso. Então eu coloquei o puxador de porta do cromado, que também é importado, saiu no 20 anos. O porta-objetos é do Highline, ele é acolchoado com olho de gato na ponta. Então essa é a parte do forro de porta. O meu volante ele é da Passat VR6, eu acolchoei ele com couro em costura vermelha para poder ornar com o resto do interior. Manopla, coifa do freio, manopla do câmbio, ele é uma manopla do GTI 20 anos também, doada para mim pelo Dante. Dante, valeu pelo presentinho, top. Coifa do câmbio e coifa do freio de mão, também em couro, com costura vermelha para também ornar com o interior. Eu tenho cintos, que saiu no 20 anos, mas esse cinto não é original. Eu acabei fazendo aqui porque o custo-benefício seria muito melhor. A gente tem essa opção, né? Pessoal, mas você tem que colocar tudo original. Não, tem as coisinhas que só o dono sabe, né? Fui lá, comprei uma fita no Brás. Eu mesmo consegui fazer a parte de alteração dos bandos, dos cintos, tirei tudo para poder montar esse cinto e combinar com o resto do interior. Pedaleira do carro é uma pedaleira esportiva da Volkswagen, padrão Volkswagen. Isso é um legal da Volkswagen, que tudo que você compra para outro carro, a maior parte cabe nesse carro. Da parte do resto interno é mais ou menos basicamente isso. Porém esse interior já foi desmontado algumas vezes, né? Eu refiz o interior do zero, não trocar tudo, mas todos os parafusos desse interior já foi tirado algumas vezes. Forro de teto foi tirado, lavado. No tabelier, que é a capa do painel, foi tirada. Eu consegui, para a capa do painel, em cima, são tweeters. Isso era oferecido como um acessório lá. Foi a Pioneer que confeccionou os alto-falantes. E essa foi a peça que me deu mais trabalho para achar. Pode não ser a mais cara, mas de raridade, para mim, a mais rara. Que foi justamente esses falantes confeccionados pela Pioneer e oferecidos como um acessório lá fora. Não era um acessório de montadora, mas era um acessório de época exclusivo para o Golf, que é o MIDI, que o Golf ele vem original somente tweeter no tabelier, no painel ali. Então esse kit oferecido pela Pioneer, ele vem com um MIDIzinho, que é o alto-falante, e o tweeter direcional para os passageiros. Então por isso que a tela do alto-falante ele tem esse degrauzinho aí. Então vem o alto-falante de painel e o alto-falante de porta para poder dar um palco melhor. E isso, cara, me deu um trabalho. De todo o tempo que eu tô com o carro, eu fiquei pelo menos uns 3 anos para conseguir achar essa peça à venda lá fora. Eu tenho esse carro faz 5 anos. E como eu falei anteriormente, tudo que eu fiz nesse carro foi planejado. Todas as peças que eu quis colocar foi estudado, foi aperfeiçoado, o que eu posso colocar aqui, o que eu posso colocar ali, para poder deixar ele com o meu agrado. Então, você não sente, né? Quando você começa a comprar as coisas separadamente, você não sente no bolso, que é mais importante, e não sente com o tempo. Eu tenho esse carro há 5 anos, ele tá do jeito que tá hoje. Foram 5 anos de estrada, 5 anos mexendo em cima dele, tudo que eu fiz nele tem minha mão. Pouquíssimas coisas eu levei para um profissional fazer, e toda vez que eu levei, infelizmente, a gente teve dor de cabeça. Então, tudo que eu posso colocar a mão nele para poder mexer, eu coloco, para deixar ele com... Isso é mais gratificante, né? Tudo que você faz e você aprende, você sente, pô, esse aqui é meu, isso aqui tem a minha cara. Porque quando você aperta um parafusinho aqui, você descobre que aquele parafusinho tá no lugar errado, pô, esse aqui é o parafuso correto. Meu, é frizinho, meu, é isso mesmo, pode chamar desse jeito. Porque você sabe exatamente aonde vai cada coisa do carro. Então, foram 5 anos que eu tenho ele hoje, e 5 anos modificando ele, 5 anos deixando ele com a sua cara, com a minha cara. Pior história, você perguntou a pior história com esse carro, cara,
não tenho pior história com ele, olha. Isso é uma bênção, uma sorte, pode achar o que você achar aí. Esse carro, eu não tenho histórias ruins com ele. Eu tive probleminhas de adaptação aqui, adaptaçãozinha ali, que você posterga um pouquinho mais para deixar do jeito que você achava que ia deixar, mas esse carro nunca me deixou na mão, ele nunca quebrou, falou, meu, esse motor é confiável? É um motor confiável. Então esse carro eu nunca tive história ruim, só histórias boas. Histórias engraçadas, né, de probleminhas que te deixa com a cabeça encucada, meu, o que é isso aqui? Mas pior história, cara, eu não tenho. Eu tive muita sorte com esse carro. E também por ficar em cima dele sempre, né? Eu sempre mantive a manutenção dele em dia. Tudo que dava um probleminha de... Ah, o vidro retrovisor elétrico não funcionava. O que é? Vamos tirar? Não, não vou tirar. Eu vou lá procurar o problema raiz e descobrir o que era. Ah, bomba de vácuo. O pessoal fala, ah, essa bomba de vácuo é um lixo, não presta. Cara, a coisa mais legal é você apertar o controle ali, você vê as travas funcionando, subindo. Aí dá um probleminha que o cara faz e vai lá e corta. Não, é simples resolver, cara. Você vai lá, procura, pesquisa de novo, vai com os amigos procurando e vai lá, acha o probleminha, um vazamentozinho de ar. E tudo que você coloca a mão é mais gratificante, é onde eu tive sorte de eu ter um pouquinho de conhecimento, ter amigos que nesse caminho ao longo de 5 anos, hoje a maior parte dos meus amigos que eu tenho é por conta do Golf. E você acaba fazendo isso, é inerente, né? Você tá na pesquisa, você tá andando com o pessoal, então você faz amizade, isso é muito legal. Tudo que eu consegui foi através deles. Então, graças a eles e essas manutenções de eu estar sempre em cima do carro, eu não tive problemas. Sinceramente, foram tudo maravilha. Outro upgrade que eu fiz na parte estética foram os freios. Esse carro ele tem ABS de fábrica, porém ele era disco sólido na dianteira e lona na traseira. Um disco 256 na dianteira. E eu queria dar um upzinho no freio, por mais que meu motor seja original, freio é segurança, né? E esteticamente também. Para não me dar muito trabalho de adaptação, eu pensei num kit de freio que poderia ser plug play. E eu achei um, que é o da Passat VR6. Então eu consegui deixar um disco 288 na dianteira, com as pinças maiores, e na traseira eu consegui passar ele para discos, para freio a disco, que originalmente era a lona. E tudo isso eu consegui manter a parte de ABS funcional. Então foi um upgrade muito legal. O freio já era bom, mas eu tive uma melhora da água para o vinho. E isso foi uma coisa muito legal que eu fiz. Uma história boa, cara, eu só tenho histórias boas com esse carro. Histórias boas, eu vou falar que ao longo desses 5 anos, toda a história é boa com esse carro. Todo o percurso que eu tenho, eu não vou falar uma, eu vou citar como um geral, porque a melhor parte é você poder sentar no carro, pegar uma estrada, numa coisa que você deixou com a sua cara. É você poder ir para o encontro, encontrar os amigos, contar um pouquinho da história do carro, aprender com os colegas. Então, poder pegar um carro confiável com a namorada, com os amigos, ir para a praia. Então, eu tenho na memória todas essas histórias, eu tenho na memória cada momento que eu saio com ele, para eu poder me divertir. Ah, eu tenho que ir no shopping, comprar alguma coisinha. Meu, é um prazer você estar sentado nele e você sabe que ele tá ali para somar com você, tá ali porque isso vira um hobby, né? Eu acho que tudo você não pode extrapolar. Eu acho que você tem que equalizar tudo na vida. Então, quando você consegue equalizar a sua vida, não deixar de fazer suas coisas e consegue deixar um hobby tomar conta de você na parte boa, que eu digo, entrar com você na vida para agregar, é a melhor coisa que você tem. Então, foram 5 anos de histórias somadas. Todas as histórias são boas. Tem aquelas negativinhas, aquelas coisas que, porra, deu um probleminha que eu contei da mangueira. Aquilo ali, cara, quando você senta com os amigos e dá risada, aquilo ali se torna uma história boa, porque foi um aprendizado, né? Então, as histórias que eu tenho são todas positivas, todas. Cara, o pessoal fala isso aí em relação a vender o carro. É hipocrisia minha eu falar que eu nunca vou vender, porque é um absurdo eu falar, não, eu nunca vou vender. Você nunca pode dizer nunca, né? Mas tudo que você faz no carro, tudo que você deixa com a sua cara, você tem aquele apego sentimental, né? Então, quando você começa a colocar preço nas coisas que você tem um apego sentimental, aí dói o coração, meu. Não vou falar que nunca vou vender, mas para esse carro sair da garagem, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Então, fica uma dica aí para quem quiser comprar ele de mim, meu. Você vai ter que
chegar com uma boa lábia para tentar levar ele. Tem um outro carro? Claro que eu tenho. Nesse percurso eu tive o Golf, comprei ele para ser meu único carro, então por isso era um carro que eu precisaria dele pro dia a dia. E depois de 3 anos com ele, com muito trabalho, eu consegui comprar um segundo carro. Falei, nossa, agora é maravilha, né? Eu vou conseguir deixar o Golf mais quietinho, porque é muito bom você poder sair com o carro, mas todo mundo sabe que desgasta, e você não quer desgastar uma coisa que você está construindo, né? Então eu consegui ter um segundo carro, eu vendi esse carro, depois eu comprei um outro carro, que era um Up, né? Vendi o Up, depois do Up eu vendi e comprei uma Jetta, que era um sonho, nossa, que carro maravilhoso. E vendi o Jetta também, o Golf continua, né? Você vê como eu não vendo ele. E hoje eu pretendo ter um segundo carro sim, né? Porque é bom você ter um segundo carro para você fazer mais viagens mais longas, surrar ele no dia a dia, né? E o seu hobby ali ficar guardadinho, tranquilo. Então eu pretendo ter um carro sim. Marca, modelo, eu não entro nisso, cara. Eu sempre tive na linha Volkswagen, eu tive muita sorte de poder trabalhar na Volkswagen, também na fábrica. Então, por mais que eu esteja apegado com a marca, eu não tenho problemas com isso. Então, qualquer carro que entrasse hoje na família é um carro que tem que ser um carro confiável. Eu acho que carro não tem problema, o que tem problema são donos, né? Então, você nunca vai achar um carro ruim. Você nunca vai ter um carro ruim. Você vai ter donos ruins que deixaram os carros ruins, né? Então, eu não tenho problema com isso. Um recadinho pra galera que fica defendendo marcas aí, cara, não fica desse jeito não, meu. Não faz desse jeito porque você só cria fanatismo e todo fanatismo é ruim, né? O mais legal é você ir para o encontro multimarcas, olhar cada detalhezinho que você não conhece, ver coisas diferentes que você pode até puxar para a sua experiência, que você pode agregar no seu projeto, e isso é muito legal. O legal é você gostar de carro, não ser fanático por aquele modelo. Você pode defender? Pode defender, mas tem tantos carros bons aí de outras marcas que eu acho animal, que eu pago um pau e teria muito fácil, cara, muito fácil mesmo. O que eu tenho a dizer para o pessoal que quer entrar num projeto é ter foco. Tudo que você tem foco, você consegue. Porque, infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil de peças mesmo. É difícil de peças, é difícil de mão de obra. Então, se você não tiver foco naquilo que você quer fazer, você vai se perder no meio do caminho. Ou você vai ficar chateado porque a mão de obra não ficou do seu jeito. Ou você vai ficar chateado porque aconteceu algum probleminha no percurso. Esse carro, ele é lindo por foto, mas tem os detalhes que só o dono sabe, roda arriscado, um risquinho aqui, outro ali. Isso são coisas do dia a dia. Só que se você for desistir do projeto por um problema que você teve de percurso, nossa, se isso fosse acontecer comigo, cara, eu tinha desistido lá atrás, de peça. Porra, a peça só tem lá na Alemanha, como é que eu vou falar com um alemão para trazer uma peça para cá? Eu vou estar colocando empecilho, né, no meu sonho. Você não pode ser assim. Então, para quem quer ter um carro do seu gosto, pesquisa, cara, pesquisa, entra em fóruns, fórum é uma coisa muito legal, apesar de ter Facebook aí, WhatsApp, você consegue informação mais rápida, mas os fóruns eles sempre vão agregar muito mais do que isso. Pesquisa a informação, cara, porque qualquer carro que você queira hoje, pode ser nacional, pode ser importado, ele tem uma particularidade, e essa particularidade, só quem já teve um carro desse vai saber. Então, eu acho que o ponto principal para você ter um carro e deixar ele com a sua cara é ter perseverança, ter foco no projeto e amizade, porque com os amigos, o conhecimento que eles podem te dar, a força que eles podem te dar no projeto é muito grande.